A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje, nós forneceremos subsídio extra da lição de número 5, Jovens, que tem como título o caráter da pregação de Paulo. Amém? Lição 5, dando prosseguimento aos nossos subsídios desta lição, deste segundo trimestre das lições bíblicas jovens, o caráter da pregação de Paulo. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, a capacitação que o apóstolo Paulo tinha e o seu chamado para a obra de Deus, porque Paulo foi chamado pelo próprio Cristo ressurreto. Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe incumbiu para a obra que tinha preparado para ele, porque Paulo foi um homem escolhido desde o ventre de sua mãe. Uma escolha para o ministério, vale frisar isso. Paulo foi um homem de Deus escolhido para o ministério, porque não existe escolha individual para a salvação, não existe eleição individual. A eleição que nós estamos falando aqui, que Paulo foi chamado, foi eleito, foi para o ministério, que é diferente de ser chamado para a salvação, porque na Bíblia não se tem chamamento para a salvação individual. E na Bíblia, meu irmão, existem homens que foram chamados para o ministério e perderam a sua salvação? Possivelmente. Em um caso bem emblemático é o caso de Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele fazia parte dos 12. Eles estavam com os 12 ele era um dos 12 e andava com Cristo e fez obras. E certamente quando Cristo comissionou seus discípulos, eles voltaram felizes e alegres, porque falaram que os demônios estão lhe sujeitando. E Cristo olha para aqueles discípulos e fala: não vos alegrei porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos de terem os seus nomes escritos no céu. Então, Judas Iscariote estava entre os 12. Ele fazia parte do ciclo íntimo ali de Jesus, que era aqueles 12 discípulos. Porém, sabemos o seu final. Ele teve um chamado ministerial, assim como Paulo teve um chamado ministerial. É isso que nós estamos falando. O chamado ministerial de Cristo para uma pessoa, determinada pessoa, não garante a sua salvação, porque a salvação depende também de mim. Eu sei que a salvação, o mérito é de Cristo, o mérito da salvação é exclusivamente de Cristo, mas existe esse sinergismo. A palavra de Deus faz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então é uma atitude também que o homem tem que tomar, a pessoa tem que tomar. Então, eu estou falando isso só para a gente saber essa diferença entre o chamado para o ministério, assim como Paulo foi. E no primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Paulo, era capacitado e chamado por Deus. Ele vai falar um pouco sobre a formação, tanto a formação religiosa quanto a formação educacional e ministerial do apóstolo Paulo. Porque Paulo era uma pessoa que tinha conhecimento secular, sim. Por quê? Porque antes dele receber o chamado de Cristo, ele estudou aos pés dos mestres do judaísmo. E entre um desses mestres está o que conhecidamente é por Gamaliel, que foi o mestre do apóstolo Paulo. Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo. Então ele, como judeu, porque o apóstolo Paulo era judeu, ele teve sim uma formação religiosa baseada na lei dos fariseus, porque Paulo era um fariseu e ele estava ali combatendo aqueles que ele tinha por uma seita que era chamada os cristãos, ou seja, a seita do caminho, que eram os que seguiam a Cristo, faziam a vontade de Cristo. E Paulo, como judeu, teve essa formação, aprendeu certamente o Pentateuco, aprendeu ali os rituais, os preceitos do judaísmo. Ele teve a sua adolescência, sua juventude estudando e conhecendo a verdade que Paulo achava que ele estava seguindo, não era a verdade que a palavra de Deus nos fala, porque quando ele descobriu a verdadeira verdade, aquela que liberta, não uma pseudo-verdade, ou seja, uma mentira, mas ele reconheceu, ele conheceu a verdadeira sabedoria, aquela que é dada por Deus, que vem de Deus, porque ele tinha vasto conhecimento. Isso nós não podemos negar. Ele teve uma formação religiosa profunda, teve uma formação religiosa
com um dos maiores mestres, vamos falar assim, e um dos mais respeitados mestres em Jerusalém de sua época, que era o Gamaliel. Isso foi a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Ele era um judeu, ele tinha conhecimento vasto do judaísmo. Mas além disso, Paulo também tinha uma formação educacional. Por quê? Porque ele recebeu uma educação helenística. Ou seja, helenista é uma educação de base grega, de uma escola grega, porque Tarso era uma cidade importante, meu irmão. E ela tinha uma das 3 maiores universidades do mundo na época. Foi desta cidade que saíram vários filósofos, porque a escola estoica ela tinha mantido essa tradição, manteve essa tradição ali até o século II depois de Cristo, e certamente Paulo aprendeu alguma coisa nessa faculdade, nessa universidade, vamos falar assim. Então a gente vê que o apóstolo Paulo tinha uma formação religiosa de ponta no judaísmo e também tinha uma educação secular, uma educação voltada para a retórica. E Paulo era um homem de vasto conhecimento, disso nós temos certeza e não negamos, porque vemos pela sua linguagem. Até o apóstolo Pedro reconhece isso quando ele escreve a sua carta ali, em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro fala. Isso está lá, meu irmão, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Se os irmãos perceberem, o versículo... Cadê o versículo 14 e o 15? Na verdade, o 15 e o 16. Vou ler para os irmãos aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós vemos que o apóstolo Pedro aqui, quando está falando, ele fala que Paulo tinha uma linguagem polida, uma linguagem que muitas vezes era até difícil de entender, de compreender. Então Paulo tinha essa educação, tinha essa formação, ele era um homem culto, diferentemente de Pedro, que era um pescador, meu irmão. Uma pessoa que talvez até seja sem cultura, mas Deus, observe que Deus usa tanto aquele que tem cultura, vamos falar cultura no sentido de sabedoria natural, a sabedoria humana, as coisas deste mundo, quanto a pessoa que tem. Para Deus independe, meu irmão. O que Deus procura é um coração aberto, um coração que esteja voltado para fazer a sua obra. Quando o Senhor fala, a quem enviarei? O Senhor está procurando aqueles que falam, eis-me aqui, para enviar, para fazer a sua obra e fazer a sua vontade. Porque no demais, meu irmão, não tenha dúvida sobre isso, que naquele momento, quando estiver diante das autoridades, diante das pessoas que fazem questão de lhe tentar lhe pegar, lhe sobrepujar em relação à sua fé, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo naquele momento vai dar sim a palavra certa para você falar. Então é isso, não importa se eu tenho uma formação acadêmica ou não, para Deus usar, Deus usa aquele quem Ele quer, de acordo com sua vontade, que tem um coração voltado, aberto para as obras do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo tinha essa formação, tanto religiosa quanto educacional, e ele recebeu o chamado de Cristo para fazer parte agora entre os que foram chamados Cristo em vida, porque Cristo apareceu para Paulo visivelmente ressurreto, glorificado. Cristo apareceu para Paulo com o corpo já da sua redenção, o corpo glorificado, um corpo incorruptível, imortal. Então apareceu para o apóstolo Paulo. E isso que o apóstolo Paulo vem a falar na sua carta aos Coríntios, ele está mostrando ali, porque as pessoas duvidavam do chamado apostólico do apóstolo Paulo. Mas ele vem e defende essa sua chamada apostólica, por quê? Porque ele sabia, meu irmão, ele sabe quem tem crido. E ele olha para aqueles irmãos e fala que o apostolado dele, meu irmão, ele não foi escolhido por nenhum apóstolo, nem por um homem. Não foram os apóstolos que escolheram ele, mas sim Cristo. Cristo que o chamou.
E Paulo faz questão de falar isso em algumas de suas epístolas. Uma das quais, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, Gálatas capítulo 1, versículo 1, fala Paulo, apóstolo. Aí ele fala, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus, Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo tinha certeza desse seu apostolado, que o seu chamado foi um chamado de Deus. Deus que o chamou, Deus que o comissionou para fazer essa tão grande obra que hoje nós temos em mãos. Muitas das obras do apóstolo Paulo, que as suas epístolas que servem de base, de guia para a nossa vida, porque elas foram inspiradas divinamente por Deus na vida daquele homem douto, homem douto que tinha conhecimento, e Deus o usou, assim como usou aos outros discípulos e apóstolos. E Paulo defende esse apostolado porque ele sabia que o seu apostolado era legítimo, meu irmão. Era legítimo. Os falsos mestres tentavam anular através da sabedoria humana, mas Paulo vai para eles e fala, irmãos, eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, não, porque o apóstolo Paulo, ele reconhecia sua capacidade vinha de Deus. Ele não tinha por chegar lá e mostrar que tinha uma retórica boa, que tinha um conhecimento grande, secular, porque ele tinha, mas ele chega e fala para os coríntios, falando, meu irmão, de maneira simples e clara. E quando eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque ele não precisava disso, porque as coisas espirituais, nós já falamos isso aqui, meu irmão, várias vezes, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu só comparo as coisas espirituais com as coisas espirituais, e só quem é espiritual, quem entende as coisas de Deus. O homem natural, o homem não conhece, não tem entendimento das coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, meu irmão, ele conhece a tudo e penetra até as profundezas de Deus. Mas nós temos o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo habita no crente. Então o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida para o quê? Para saber discernir, conhecer as coisas espirituais. Isso para o homem natural, para o homem que tem a sabedoria deste mundo, não é compreensível, é loucura. É loucura. Mas para nós não, que somos salvos, não. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, não. É poder de Deus, meu irmão. É poder de Deus, que tenha isso em mente. Então Paulo reconhecia que sua capacidade vinha sim de Deus. Ele não precisava chegar ali com a sua sabedoria humana, com a sua arte da retórica, que era bem polida certamente, mas não. Ele não tinha vergonha de falar de Cristo e este crucificado, porque esta era o cerne da mensagem do apóstolo Paulo, mostrar que Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo hoje por mim e por ti, assim como intercedeu na vida do apóstolo Paulo. E Paulo não tinha por usurpação usar, meu irmão, nenhum tipo de ostentação humana, porque ele foi sim atacado, mostrando que ele não tinha conhecimento, que a sua era fraco os seus argumentos. Por quê? Porque ele não estava indo falar a pessoas normais, normais no sentido natural, mas ele estava falando a pessoas espirituais, porque o espiritual, quando ouve as coisas espirituais, ele conhece, ele tem discernimento, ele entende. E Paulo tinha isso em sua mente. Por isso ele fala: eu não vos pude falar como espirituais, mas sim vou falar a vocês como carnais. Porque o apóstolo Paulo estava falando que vocês não estão entendendo. Era como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para os coríntios dizendo: as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não é o conhecimento da cultura, da filosofia grega que vai você fazer entender o que foi que Cristo fez por nós, mas elas têm que ser discernidas espiritualmente. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para os coríntios. E tenho certeza que muitos ali entenderam. Alguns certamente não, mas a verdade ela foi falada como deveria ser falada. Eu não preciso estar defendendo aqui o meu cabedal, vamos falar assim, o meu conhecimento secular, o meu conhecimento que eu tive aos pés de grande mestre do judaísmo, nem tampouco na cadeira sentada em uma universidade, não. Eu não preciso disso, porque o meu conhecimento, a minha sabedoria do que eu estou falando agora para vocês, estou falando de coisas espirituais.
E as coisas espirituais, meu irmão, frise isso bem, meu irmão, elas se discernem espiritualmente. Como é que o homem natural vai explicar o poder de Deus? Como é que o homem natural vai explicar que o nosso Rei, o nosso Salvador, foi pregado numa cruz, foi pregado no madeiro e morto como criminoso? Que para os judeus era uma maldição uma pessoa ser morto em morte de cruz, e Cristo foi. É loucura na cultura grega, um herói, porque eles pregavam os deuses ali, os deuses do Olimpo, que eram os deuses triunfantes, vitoriosos, que tinham poder, que tinham majestade. Mas um Deus agora que vem e se fez carne e morreu para dar vida por aqueles que nele esperam e que o amam. E era essa mensagem que o apóstolo Paulo estava falando, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, meu irmão, mas para nós é poder de Deus. E Paulo usou essa pregação, usou essa mensagem que muitas vezes está deixando de ter lugar nos nossos púlpitos. Por quê? Porque as pessoas hoje estão mais preocupadas com a ostentação humana, ou seja, para mostrar que detém o conhecimento, não o conhecimento espiritual, mas o conhecimento natural. E se gabam de falar de palavras lindas, palavras polidas, palavras escolhidas, que muitas vezes quem está ouvindo não entende a mensagem. E foi justamente o contrário do que o apóstolo Paulo fez. Ele não chegou ali com a sua ostentação humana, com a sua ostentação educacional, com a sua sabedoria natural para mostrar aos irmãos que tinham conhecimento, não. Mas ele vai em humildade, pregando um evangelho simples a Cristo Jesus crucificado, o que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para mostrar que a salvação, ela não precisa, meu irmão, para ser alcançada de tanta polidez. Polidez no sentido de fazer coisas miraculosas, coisas extraordinárias para que as pessoas venham a obter a salvação, não. Mas que a pessoa tão somente crê. Crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E todo aquele que crê, meu irmão, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que veio em carne, veio como homem, está caminhando sim para chegar ao céu, porque aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este tem o espírito do anticristo. E muitos já têm se feito anticristo neste mundo secular, porque negam a este fato, esta realidade na nossa vida e na vida do cristianismo na história da Terra. O segundo tópico é esse que nós falamos, que fala sobre a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. O terceiro subtópico deste tópico fala que Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Porque Paulo falava que ele falava de sabedoria entre os perfeitos, não. Todavia, Paulo falando, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Aí ele fala, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, meu irmão, que ela está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Era essa sabedoria que o apóstolo Paulo estava falando, a sabedoria que foi revelada no mistério de Deus, na sabedoria de Deus, as coisas que estavam ocultas. Eles não conheceram o mistério de Deus, que é Cristo, que Cristo morreu, foi pregado no madeiro para nos dar vida e vida em abundância, meu irmão. A sociedade helênica não aceitava isto. Como é que uma sociedade que foi criada ali aprendendo sobre os deuses do Olimpo agora vai crer que um Deus veio e morreu em uma morte de cruz? E Paulo conhecia muito bem isso. Paulo talvez seja um desses adeptos antes de sua conversão, mas quando teve um encontro com Cristo, ele teve sua vida transformada, ele teve sua vida mudada e mudada para fazer a obra de Deus, porque o Evangelho, a verdade do Evangelho, a verdade que o Espírito Santo vai lá no coração do homem e o convence tanto do pecado, quanto do juízo, quanto da justiça divina, faz com que a pessoa venha e se renda aos pés de Cristo, porque ele abriu o seu coração para receber a transformação do Evangelho, a transformação de Cristo
em sua vida. O terceiro e último tópico para encerrarmos essa podcast fala tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Nós até já falamos sobre isso, mas vamos frisar mais um pouco sobre esses tópicos aqui que o autor da lição nos traz. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Nós já falamos sobre isso. Que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Esse aqui o autor vai fazer um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual. É aquilo que nós estávamos falando já no início, que o homem espiritual discerne a tudo e por ninguém é discernido, e ele entende as coisas que vêm de Deus. Ele entende a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. E quando ele dá lugar, dá vazão em sua vida para receber este plano divino para a redenção da sua alma, ele entende o sacrifício vicário de Cristo. Ele entende a pregação do Evangelho. Ele compreende, meu irmão, esse processo que aconteceu de encarnação e de ressurreição de Jesus. E é isto que garante a nossa salvação e a nossa justificação. E era isso que os sábios gregos não entendiam, porque eles não estavam dispostos, meu irmão, a receber o Espírito de Deus, porque a pessoa que dá lugar e dá vazão para o Espírito de Deus fazer morada em seu coração, fazer morada em sua vida, o Espírito Santo passa agora a ensinar aquela pessoa, passa a instruir, passa a guiar, porque nós já não vivemos mais, mas Cristo agora que passa a viver em nós. Então, nós agora vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer a vontade de Cristo, aquele que pode fazer o impossível em nossa vida. Ele faz acontecer, porque Ele é Deus, Ele tudo pode. Mas o que impede o ser humano muitas vezes de se render e de reconhecer a Cristo? Muitas vezes é a paixão, é a soberba, é o orgulho. É o orgulho, por isso o apóstolo Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho. Há pessoas que têm vergonha do Evangelho. Muitas pessoas até sentem no seu coração, naquele momento, a pregação do Evangelho, a vontade de se render aos pés de Cristo, mas ele pensa em sua mente, falando o que vão falar de mim, qual a vergonha que eu vou passar. Porque quantas vezes eu falei mal desse Evangelho, falei mal dos crentes, falei mal dessas pessoas que pregam a Cristo. E muitas vezes eles ficam com vergonha. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu aprendi sim aos pés dos judeus, dos maiores mestres de Jerusalém, nas universidades gregas. Mas hoje eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque ele se sentiu agora estar disposto, ele teve a disposição de receber o Espírito de Deus. E é isso que falta, meu irmão. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo com ousadia para que as pessoas venham a entender e não se envergonhar do Evangelho, porque a pessoa tem que ter certeza na sua vida que é poder de Deus para a salvação do mundo. E quando a pessoa dá lugar e recebe esse Espírito Santo, recebe o Espírito Santo em sua vida, agora ele vai ter a mente de Cristo. Por que ele vai ter a mente de Cristo? Porque agora nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E nós nos tornamos agora homens espirituais. E aquilo que nós falamos, o homem espiritual discerne bem a tudo e a todos, mas por ninguém é discernido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós temos o Espírito de Deus, e é o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que habita em nós, e ele provém de Deus. E através dele nós conhecemos que nos é dado gratuitamente por Deus, meu irmão. Porque disso que nós sabemos que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, meu irmão, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Então, nós temos o Espírito de Deus e aquele que tem o Espírito de Deus tem a mente de Cristo, porque agora o seu espírito humano foi vivificado, porque antes nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas agora nós fomos vivificados pelo Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus que passa agora a comunicar-se com o nosso espírito, ao qual nós agora temos contato direto com o trono da graça, ou seja, com Deus Todo-Poderoso, que tudo faz e tudo vê. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando este subsídio dessa lição maravilhosa, a lição de número 5, o caráter da pregação de Paulo. Era um caráter de uma pregação que a gente já falou aqui, comentou nessa lição, que tinha o intuito de levar, sim, a sabedoria de Deus. Era uma pregação que não tinha por usurpação a sabedoria humana, o estudo formal, o estudo que é obtido nas cadeiras das faculdades, mas sim da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Terminamos assim nossa lição de número 5, o caráter da pregação de Paulo, lição jovens. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.